de família nobre, Lúcio Aneu Sêneca, nasceu em Córdoba, atual Espanha, por volta de 4 a.C. e morreu em Roma, no ano 65 d.C. Filho Marco Aneu Sêneca, um destacado orador, desde pequeno viveu em Roma, local onde estudou filosofia e oratória e, mais tarde, direito. Ficou famoso pela influência que possuía, trabalhando no Senado romano e ademais, começou a palestrar sendo um dos melhores oradores e intelectuais estoicos de Roma. Morou também no Egito e permaneceu exilado em Córcega, na França, por ser julgado adúltero. Quando retornou a Roma, por volta do ano 49 d.C., aos 26 anos, decorrente de sua erudição e brilhantismo, foi escolhido para atuar como preceptor e conselheiro do imperador Nero. Permaneceu na vida pública até o ano 62 d.C. A despeito do conforto que conquistou, o filósofo sempre aderiu à simplicidade. Mesmo assim, foi acusado de planejar a morte do imperador Nero, sendo obrigado a cometer o suicídio onde cortou os próprios pulsos. Sêneca foi um filósofo, poeta e humanista que se ocupou de refletir e escrever sobre a alma, a existência humana, ética, lógica e natureza, do qual desenvolveu uma abordagem filosófica diferente daquela que vigorava no pensamento filosófico de Roma. Grande representante do estoicismo, ética naturalista e lógica formal, propunha a igualdade entre os homens sendo avesso à escravidão e à distinção social. Dessa forma, ele destacava a importância da fraternidade e do amor entre os homens como forma de amenizar as dores da existência, dada a importância de ser resiliente em determinadas situações da vida. Sobre isso, escreve nas cartas a Lucílio, um dos governadores da Sicília, Itália, o texto intitulado O Homem Perfeito. O homem perfeito, possuidor da virtude, nunca se queixa da fortuna, nunca aceita os acontecimentos de mau humor, pelo contrário, convicto de ser um cidadão do universo, um soldado pronto a tudo, aceita as dificuldades como uma missão que lhes é confiada. Não se revolta ante as desgraças como se elas fossem um mal originado pelo azar, mas como uma tarefa de que ele é encarregado. Suceda o que suceder, diz ele, o caso é comigo, por muito áspera e dura que seja a situação, tenho de dar o meu melhor. Um homem que nunca se queixa dos seus males nem se lamenta do destino, temos forçosamente de julgá-lo um grande homem. Foi um dos grandes escritores e pensadores visionários da época, escreveu diversos tipos de textos, sobretudo diálogos, cartas e tragédias. Algumas de suas obras que se destacam. A tranquilidade da alma. Nesta obra, Sêneca explora a busca da tranquilidade interior em meio às adversidades e agitações da vida. Ele oferece conselhos sobre como manter a paz mental e emocional em face dos desafios e como encontrar serenidade por meio da autodisciplina e do controle das emoções. Fedra é uma tragédia escrita por Sêneca, baseada na história da mitologia grega. A peça aborda o amor proibido entre Fedra, a esposa de Teseu, e Hipólito, enteado de Fedra. A peça explora temas como paixão, destino e a complexidade das emoções humanas. Édipo é outra tragédia de Sêneca que trata do mito de Édipo, conhecido por matar seu pai e casar-se com sua mãe. A peça explora questões de destino, culpa e a inevitabilidade das ações humanas. A constância do sábio. Nesta obra, Sêneca discute a importância da constância e da firmeza nas decisões e no comportamento do sábio estoico. Ele explora como a virtude e a autodisciplina podem levar a uma vida constante, mesmo diante das mudanças e desafios do mundo exterior. As Fenícias é outra tragédia escrita por Sêneca. A peça é baseada em uma história do mito grego e aborda o conflito entre dois irmãos, Etéocles e Polinices, pelo trono de Tebas. A tragédia explora temas de poder, lealdade e destino. Essas obras refletem a diversidade de interesses e abordagens de Sêneca como escritor e filósofo, desde seus tratados filosóficos sobre a virtude e a tranquilidade até suas tragédias que exploram as complexidades da condição humana e dos mitos antigos. A religião é vista pelas pessoas comuns como verdadeira, pelos inteligentes como falsa, e pelos governantes como útil.
Não é porque certas coisas são difíceis que nós não ousamos, é justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis. Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem, mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos aos, estes ainda reservam prazeres. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Deus dotou o homem de uma boca e 2 ouvidos para que ouça o dobro do que fala. É melhor ser desprezado por viver com simplicidade do que ser torturado por viver em permanente simulação. A morte de Sêneca não apagou sua influência. Suas obras continuaram a ser lidas e estudadas, influenciando gerações de filósofos, escritores e pensadores. Seu legado no estoicismo e na filosofia como um todo perdura até os dias atuais, servindo como guia para aqueles que buscam a autotransformação, a paz interior e a busca pela sabedoria. Sêneca foi um dos principais expoentes do estoicismo, uma filosofia que pregava a busca pela virtude, a autodisciplina e a aceitação das circunstâncias naturais da vida. Suas obras estão repletas de ensinamentos estoicos que destacam a importância do autocontrole, da serenidade diante das adversidades e da busca por uma vida virtuosa. Aqui estão algumas citações de Sêneca que exemplificam sua visão sobre o estoicismo. O estoicismo nos ensina a fazer as coisas corretamente, a usar os bens comuns como pertences nossos, mas a não desejar os bens particulares, e a suportar as adversidades como um homem de coragem, não como alguém insensível. A adversidade, se bem enfrentada, pode ser um trampolim para a glória. O homem sábio considera cada dia como um novo começo. Ninguém pode viver bem, se não souber morrer bem. O sábio é autossuficiente e sereno, eleva-se acima de todas as circunstâncias e se mantém inabalável diante das vicissitudes da vida. A verdadeira grandeza consiste em sermos donos de nós mesmos. A pior desgraça para você é o seu primeiro erro, pois ele será o guia do segundo, e uma vez que você tenha entrado em uma trilha errada, você não será capaz de se livrar dela. A riqueza não é o que temos, mas o que desfrutamos. O tolo, com todos os seus outros defeitos, tem também este: ele está sempre se enganando, e é mais fácil confiar nele do que em um homem prudente. Toda adversidade é suportável para o homem que não se aflige por elas. A virtude não busca pretextos para brilhar, ela brilha por si mesma. Não é porque as coisas são difíceis que nós ousamos, é porque nós não ousamos que elas são difíceis. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. A vida é longa, se souberes como usá-la. A única coisa que nos torna bons é a nossa razão. Essas citações refletem a profunda compreensão de Sêneca sobre os princípios fundamentais do estoicismo e sua abordagem prática para aplicá-los à vida cotidiana. Suas palavras continuam a inspirar as pessoas a buscar a sabedoria, a virtude e a tranquilidade interior, independentemente das circunstâncias externas.